Oi, pessoal, vamos dar continuidade à nossa matéria de enfermagem clínica. Hoje nós vamos dar, como falei na última aula, nós vamos dar continuidade ao sistema imunológico. Eu continuei falando, nós falamos sobre o antígeno, nós falamos sobre células T, células B, o sistema imunológico entre si. Então, agora nós vamos dar continuidade e nós vamos entrar falando sobre as doenças. Eu até dei introdução, pessoal? Eu dei introdução falando e agora nós vamos aprofundar, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre os fatores que afetam o sistema imunológico, A imunopatologia se define por estudos das doenças resultantes da disfunção dentro do sistema imune. O que é isso? Disfunção, irregularidade, As imunodeficiências, que é a deficiência do sistema imunológico, inclui o quê? Uma variedade, uma grande quantidade de doença que deixa os indivíduos mais suscetíveis às infecções. As imunodeficiências primárias são os distúrbios origem genética, que envolvem um ou mais componentes do sistema imunológico, ou seja, das células fagocíticas, dos linfócitos T, os linfócitos B, o B e o T, e o sistema complemento. Manifesta principalmente em lactantes. O que é lactantes? Lacta vem de leite, que toma leite, que amamenta, lactantes, que está criança que estão mamando. E crianças jovens, que quando não tratadas, raramente chegam às idades adultas. Principais doenças relacionadas, então. Nós temos, então, uma síndrome chamada de síndrome hiperimunoglobulinemia. HIE, hiperimunoglobulinemia, ou síndrome de Jó. Lembra que eu pedi para vocês fazerem essa pesquisa? Ela é caracterizada por qual? Eu ainda até tinha falado sobre ela na última aula, mais ou menos, É a repetição do trato respiratório, tanto superior quanto inferior. E também uma infecção de pele. A gama-globulinemia ligada ao sexo. O que é isso, Palavrão, É um distúrbio em que as células B não sofrem diferenciação em células B maduras, o que resulta na ausência de quê? De anticorpos e, consequentemente, não amadureceu, dá uma infecção grave. A hipogama-globulinemia é quando a produção de anticorpos está reduzida devido à ausência de diferenciação de células B nas células plasmáticas. Essa síndrome é chamada de imunodeficiência variável comum, sendo por quê? Porque ela é comum na idade adulta, caracterizada por quê? Infecções do trato respiratório e infecções por lamblia. Hiperplasia tímica, ou síndrome de George, é uma deficiência nas células T, resultante de quê? De má formação de quem? Do timo. E o timo é responsável por quê? Por uma das proteções, lembra? Que produz uma das células? Pois no processo embrionário. As manifestações clínicas são cardiopatia congênita, fáceis anormais, anormalidades renais, susceptibilidade a infecções por leveduras, fungos, protozoários e vírus. O que é isso? Uma alergia, Ataxia telangiectasia. Ataxia telangiectasia, ela é decorrente de herança autossômica recessiva que afeta o quê?
também a imunidade por células B e T. Cursa com uma ataxia cerebelar progressiva, que são os movimentos musculares incoordenados. Ou seja, movimentos musculares você não consegue coordenar. Deficiência do sistema imunológico. Infecções recorrentes, anormalidades cutâneas da pele, incluindo a telangiectasia, que é as lesões vasculares, e malignidades. Doenças de imunidade combinada grave, caracterizada pela ausência de células B e T. As manifestações clínicas mais comuns são as infecções oportunistas, disseminadas de quê? De infecções respiratórias crônicas e recorrentes. Porque acaba, pessoal, que tanto essas infecções respiratórias, ela te atinge devido ao seu sistema imunológico, ou seja, a sua imunidade. Então, tudo é a função, tudo é a proteção das células B, das células T. Você tem que ter imunidade para ter elas no organismo, para combatê-las, que são principalmente os sistemas respiratórios crônicas. Quais são? Que a gente está sabendo demais, é a asma, né, por causa do Covid. Quais são as principais doenças, então, relacionadas? Deficiência de complexo C1, C4, C2, leva os quadros semelhantes a qual? Ao lúpus eritematoso síndrome, ocorrência da doença reumatoide, nefrites, infecções por estreptococos, pneumonia e a hemofilus influenza. Isso vem de quê, gente? Quem que é esse? Quem que é a influenza? É a gripe aí, causada pelo a hemofilus. E a pneumonia causada por qual? Pelo estrofilococos. Aí o que pode ocorrer? Essa ocorrência de doença reumatoide, infecções, que leva a esse quadro de deficiência de C1, C4, C2, tá? Aí, ai meu Deus, mas que esse palavrão, que estranho esquisito, que esse nome esquisito, eu preciso saber disso tudo? Não, quem precisa saber é médico, mas a gente precisa saber que a doença existe, né? A gente não pode ser igualzinho o burro, né? Com a viseira só para frente, só do cuidado. A gente tem que entender um pouco da doença, tá? Aí a gente entra um pouco agora na síndrome da imunodeficiência adquirida. Nossa, que linda! Quem que é essa? O HIV. Então, para vocês, né, tá familiarizando, nossa, eu aprendi a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Vocês começam a falar assim, bonito. É uma doença caracterizada por agrupamentos de infecções reveladoras, resultantes de quê? De destruição progressiva do sistema imune pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Como que é o modo de transmissão? Acho que está todo mundo careca de saber a transmissão, através de ações e práticas sexuais. Mãe, feto e o aleitamento materno. Quando a mãe tem HIV, a primeira mamada não pode ser dada, né? Porque existe a provável transmissão, tá? Acidente com pérfuro cortante, uso de drogas intravenosas, usando a mesma agulha, os mesmos materiais, que envolve principalmente a troca de sangue ou líquidos do corpo. Os fatores de risco associados são vários parceiros sexuais, o não uso de preservativos, compartilhamento de seringas e agulha não estéril, entre outros. Quais são as manifestações clínicas, pessoal? As mais comuns, o paciente que tem HIV, ele não se afeta com HIV. Ele não está doente de HIV, ele fica com a imunidade baixa, então ele desenvolve gripe, ele desenvolve erupções na pele, ele fica com a imunidade muito baixa, então ele vai desenvolvendo várias infecções oportunistas, e aí vai descobrir, vai fazer vários exames e o HIV está positivo. Ok? Então, aqui, ó, ele tem cefaleia, ele tem artralgia. O que é artralgia? Tudo que é gia peraí, o que é? Ai.
Não, eu ia falar aqui, mas eu vou ter certeza, tá? Então, a artralgia é a dor articular. Dor de garganta, sudorese noturna. Vou pesquisar aqui, pessoal. Artralgia, só para me falar uma coisa certa para você. Porque nós temos terminações, pessoais, né, médicas, por exemplo, rinite, aite, inflamação, né, artrite, inflamação das articulações. A artralgia é a dor onde? Nas articulações, tá? É isso que eu queria falar, acabei de olhar aqui, ok? Dor de garganta, sudorese noturna, diarreia, lesões gengivais, distúrbios visuais, perda de peso, linfonodos aumentados e infecções oportunistas, ok? Diagnóstico, como que você diagnostica? Laboratorial, realizada por meio de técnicas que pesquisam anticorpos, antígeno material genético, que é a biologia molecular, ou que isolem o vírus numa cultura, tá? Tratamentos e cuidados de enfermagem. O tratamento ele é realizado com o uso de antirretrovirais, distribuído pelo SUS. Nacionais, que é o Cidovudina, que é o AZT, e tem essas outras aí, Lavidudina, Estavududina, Indinavir, Nevirapina e Saquinavir. Nós temos os importados, que é o Abacavir, Atazanavir, Darunavir, Didanosina, Efavirenz, em produção nacional a partir de 2009, então já faz aqui. O Infovirtida, Fosamprenavir, Lopinavir, Ritonavir e Tenofovir. Qual que eu vejo que a gente usa mais, né? Que principalmente o SUS, o Atazanavir, tá? Este tratamento, ele não cura o HIV. Porém, ele diminui a quantidade de vírus no organismo e com isso o que acontece? A imunidade aumenta, não desenvolvendo as doenças oportunistas, tá? Precisa, né, o apoio psicológico urgente ao indivíduo e principalmente à família, porque às vezes a família, ela preconceito, né? E orientação referente à administração dos medicamentos conforme prescrição. A prevenção, né? Orientar o uso de preservativo, principalmente quem já é positivo. Tem algum problema namorar quem não é? Não, só preservativo, usar o preservativo sem problema nenhum, ok? E educar a população quanto às ações prejudiciais do consumo de álcool e drogas. Essa substância deixa os indivíduos vulneráveis a risco de contrair infecção pelo HIV. O Ministério recomenda... Só um momento, tá, gente? Já parei aqui. O Ministério recomenda a realização do teste para HIV todas essa substância, tá? Orientar sobre o uso adequado de preservativos, educar a população quanto às ações prejudiciais do consumo de álcool e drogas. Essa substância deixa os indivíduos vulneráveis a risco de contrair infecções pelo HIV. O Ministério recomenda a realização do teste para HIV em todas as gestantes. Lembra que eu comentei isso na aula passada, que as gestantes descobrem muito porque fazem o exame quando estão gestantes. Não fazem, ninguém faz exame de HIV, né? Então, uma gestante, ela faz de sífilis, então descobre que está com sífilis na gestante, né, na gestação, infelizmente. Nos casos confirmados, as orientações devem estar presentes para obtenção de aderência às medidas terapêuticas e preventivas. Risco de transmissão de mãe para filha é reduzido até em 67%. É muito grande, viu, gente? Nascem, se faz o tratamento correto, é tranquilo. Outra
doença é a reação alérgica. O indivíduo hipersensível alérgico é assim, considerado devido à reação exacerbada de quê? De uma determinada substância, que é tolerada pela maioria das pessoas. Por exemplo, tem gente que é alérgico à lactose, né? Os antígenos que desencadeiam a reação alérgica são denominados de alérgenos. Dentre os mais comuns se pode citar certos alimentos, igual o leite, muita gente tem alergia, está desenvolvendo alergia pelo leite, a lactose, né, que dá uma diarreia muito grande, amendoim, o ovo, antibióticos como a penicilina, tetraciclina, vacinas, venenos de abelha, cobra, cosméticos, pólen, poeira, fungos e micróbios. Pessoal, tem gente que tem alergia da picada da abelha. E se não correr para tomar um corticoide, né, as amígdalas fecham, morre. Anticorpos também, denominados de imunoglobulinas, que é o IG, né? São proteínas globulares constituídas de 4 cadeias polipeptídicas unidas por pontos de sulfitos. São produzidos em pequena quantidade por linfócitos B e em grande quantidade por plasmócitos, tá? Possuem por função reconhecimento de antígenos para efetivar a sua neutralização ou a sua destruição, que são os anticorpos. Quais são os tipos de imunoglobulinas? Temos o IgA, maior parte total da imunoglobulina, cerca de 80%, encontrada no sangue, linfa e intestino. Promove um aumento de fagocitose, da neutralização de toxinas e da ativação do sistema complemento, atuando contra bactérias e vírus. Atravessa a barreira placentária e conferindo proteção imune aos recém-nascidos, tá? Presta atenção, eles estão fazendo estudos, as crianças que nascem de mães com Covid, né, que já tiveram Covid. Eles estão em estudos ainda, tá? Eu li alguns artigos falando que no cordão umbilical acharam anticorpos de Covid, né? Eu fico preocupada porque a gente tem vários tipos de cepas, né? Então, nem toda imunidade de Covid é igual a influenza. Nós temos vários tipos de vírus de gripe, né? E isso é o Covid também. Nós temos vários tipos de vírus. Então, a imunidade é ampla. O IgA, de 10 a 15% do total de imunoglobulinas encontradas no sangue, na saliva, lágrimas, leite materno e secreções pulmonares, gastrointestinal, prostática e até mesmo vaginal. O IgM, presente em torno de 5 a 10% do total de imunoglobulinas no sangue. É a primeira classe de imunoglobulinas produzida pelos plasmócitos em resposta às infecções por bactérias e vírus. Estão presentes nas transfusões sanguíneas incompatíveis dos grupos sanguíneos A, B, O. O IgD e o IgE. Peraí, gente. É a primeira classe produzida. Beleza. O IgD e o IgE. Achei que tinha alguma coisa escrita errada, tá? O IgD é em torno de 0,2 encontrado no sangue, tá? 0,2% no sangue, né? Linfa e na superfície das células B. Nós temos o IgE, menos de 0,1 de todas as imunoglobulinas localizadas nos mastófilos basófilos. Participa das respostas imunes de reações alérgicas e também de hipersensibilidade. Confere proteção contra infecções, principalmente parasitárias. Pessoal, mediadores químicos, o que é isso? Os mediadores químicos, eles são encontrados nos mastófilos. Quais são os mastófilos? Localizados na pele e nas mucosas. O que são mucosas? Onde estão as mucosas? Aqui, né, as mucosas dentro da boca, aqui são absorção muito grande, né? Nas mucosas, não.
na pele e na mucosa. E nos basófilos, com glóbulo branco. Depois vocês podem até pesquisar, né, sobre as mucosas, tá? Uma das perguntas, me parece, é sobre os mediadores químicos, nosso exercício. São liberados e provocam eventos fisiológicos que resultam em sistema de hipersensibilidade. Então, passou 2. A histamina, ela produz vasodilatação, constrição brônquica. Passei 2, não, né? Não, já falei. Aumento da permeabilidade capilar e a secreção de mucosas. Fator quimiotaxo de anafilaxia e eosinófilo mobiliza os eosinófilos. Quem que são esses? Leucócito granular. Até o local dos alérgenos. Fator inativador de plaquetas produz broncoconstrição. Então pensa nos brônquios, tá? Constrição é fechar. Constrição, fechar, tá? Vasoconstrição, fecha. Então, fator inativador de plaquetas de vasoconstrição. E aumento do quê? Aumento da permeabilidade capilar. Prostaglandinas produz vasodilatação. Então, vasodilatação vai dilatar. Vasoconcentração, contrai. Vasodilatação, abre, tá? Então, a prostaglandina produz vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar e constrição da musculatura lisa. Libera bradicinina e estimula as plaquetas na liberação de serotonina e histamina. Leucotriênios são formados em resposta aos mediadores primários. Iniciam a resposta, isso a gente já está falando dos secundários, tá? Iniciam a resposta inflamatória, produz o broncoconstrição e aumento da permeabilidade capilar. Bradicinina provoca contração da musculatura lisa brônquica, vasodilatação e estimulação nervosa, resultante em dor. A serotonina, broncoconstrição e aumento da permeabilidade capilar. Reações de hipersensibilidade. Nós temos reações 1, é anafilática. Nós temos 4 tipos de reações. A 1, anafilática, que é urticária, renite, asma, gastroenterite, urite, inflamação do gastro. Onde que está o gastro? Inflamação dos intestinos, do estômago, ali, tá? E entre outros. Tipo 2 é a citotóxica, reação a transfusões sanguíneas incompatíveis. E a reação tipo 3, que é o complexo imune, glomerulonefrite, inflamação dos néfrons, glomerulonefrite. Então, vem de nefrites dos néfrons, tá? Aqui, ó. Artrite reumática, lúpus eritematoso sistêmico. Tem muita gente com lúpus. Reação 4, hipersensibilidade tardia ou mediada por células. Tuberculose, dermatite, inflamação da derme, que é da pele, dermatite de contato e a hanseníase. As reações 1, A2 e A3 são respostas imunes mediadas por anticorpos. Agora, A4 é mediada por célula. Anafilaxia é manifestada por reações o quê? Teciduais imediatas. Hipersensibilidade tipo 1. Pode ser uma resposta local, por exemplo, uma urticária, um angiodema, ou o sistema, por exemplo, quando envolve muitos órgãos locais, né, no corpo, múltiplos locais no corpo. Interação de alérgico e anticorpos de IgE. Como que é a manifestação? Sensação de calor, de formigamento periférico, prurido, congestão nasal, coriza, lacrimejamento, rubor, ansiedade. Outros sinais mais graves é a dispneia, tosse, sibilância, broncoespasmo, cianose, que é a roxidão, edema, que é o inchaço, dificuldade de deglutição, de engolir, diarreia, vômito e convulsões. Diagnóstico clínico. Eu tô sendo rápida, pessoal, porque aí qualquer coisa vocês apertam. Desculpa, tá? Se eu tô sendo rápida.
Diagnóstico clínico, tratamentos e quais são os cuidados de enfermagem. O tratamento específico depende da gravidade de cada pessoa, da reação. Né? Manutenção, então, da via aérea, pérvia, oxigenoterapia está com falta de ar, antihistamínico e corticoides, que é o corticosteroides, vasopressores, adrenalinas e entre outros. Como que a gente previne? Primeiro, a gente tem que conhecer, mas às vezes a gente não sabe que a gente tem aquela alergia. Mas orientar o paciente em relação às estratégias para evitar as exposições aos alérgenos, picadas por insetos, alimentos e medicamentos. Na admissão do paciente, sempre se pergunta, você tem alergia de alguma coisa, de alguma medicação, né? Sempre a gente tem que perguntar. Esses pacientes deverão ser instruídos a se identificar como sendo predispostos à anafilaxia, se eles têm alguma alergia. Imunoterapia como medida de controle. Rinite alérgica, que muita gente tem. A rinite é a manifestação frequente no resfriado comum viral, a qual decorre comumente de quê? De inflamação da mucosa nasal, devido à infecção ou alergia. Trata-se de uma doença sazonal, tendo maior incidência na primavera e verão. Quais são as causas? Fungos, bactérias ou vírus. Os alérgenos e irritantes inaláveis presentes no ambiente domiciliar e também nas escolas, como poeira, nossa, gente, mofo, cigarro, nossa, eu tenho. Se alguém fumar perto de mim, eu já começo a espirrar. É igualzinho, nós estamos numa época de... Agora nós estamos com a baixa umidade do ar. E o povo ainda coloca fogo. E eu acho... Gente, nós temos 2 pacientes domiciliares, com internação domiciliares, né? Então, eles usam, tem traqueostomia, tem tudo, né? Depende desse... nós temos vários pacientes, né? Eu estou falando desses 2 porque veio na minha cabeça. E perto da casa deles sempre colocam fogo. Gente, eu morro de dor, né? Porque já tem dificuldade para respirar, porque a traqueostomia ainda coloca fogo. Então, vamos lá aqui. A rinite alérgica, qual que é a manifestação clínica dela? Os sintomas da rinite, ela pode ser diários ou ocasional, e compreende principalmente o quê? Inflamação da garganta, espirro, tosse, prurido, rinorreia aquosa ou mucosa, obstrução nasal, febre, respiração ruidosa, sensação do ouvido tapado, voz anasalada, hipoacusia, diminuição da capacidade auditiva e halitose, que é o hálito forte. Quais são as complicações? Se você não tratar rinite, asma alérgica, obstrução nasal, crônica, otite média crônica, anosmia e entre outras. Qual que é o diagnóstico clínico? Tratamentos e cuidados de enfermagem. Utilizar antihistamínico apenas nos casos de rinite alérgica, que se manifesta com prurido, coriza, né, e espirro. Na congestão nasal, o soro fisiológico deve ser utilizado para a limpeza das secreções e desobstruções, descongestionantes adrenérgico e corticoides. Nos casos graves, administração de antitérmico e analgésico. Tá? Essa é o tratamento e os cuidados de enfermagem, principalmente medicação em horários corretos. A rinite alérgica, qual que é a prevenção? Reduzir principalmente os alérgenos e irritantes inaláveis presentes no ambiente domiciliar, como poeira, mofo, cigarro, pelo de animais domésticos e cheiros fortes. A imunoterapia como medida de controle. Vamos falar agora para dermatite de contato. É uma reação de hipersensibilidade tipo 4, desencadeada devido à exposição cutânea e alérgena, ou substâncias irritantes, que, consequentemente, origina uma condição inflamatória. Qual que é a causa?
substância química isoladas ou associadas ao sol, detergentes e saponagens. Dermatite de contato, tá? Por exemplo, muita gente desenvolve nos dedos, né, por causa de sabão forte. Quais são as manifestações, então? Prurido, eritema, lesões cutâneas, edemas, bolhas hemorrágicas, alteração pigmentar, espessamento da pele e infecções secundárias. Diagnóstico. Como que você diagnostica? Obtido através da localização da erupção e a história da exposição, do teste de contato. Qual que é o tratamento? Compressas de água fria e corticosteroides sistêmicos e tópicos, anti-histamínico, antibiótico, entre outros. Tem que evitar exposição, usa de equipamento de proteção. Quais? Luvas, se for na mão, luvas, né? Proteger mesmo. Nós temos também a dermatite atópica. O que é isso? É uma reação de hipersensibilidade tipo 1, tá? Com elevações de IgE e eosinofilia. As manifestações clínicas, nós temos o prurido, hipersensibilidade, rubor, lesões secundárias ao trauma de arranhadura e etc. Como que é feito o diagnóstico? Tá? Através do diagnóstico clínico, tá? Tratamentos e cuidados de enfermagem. O que usa? Anti-histamínico, corticosteroides tópicos, e antibióticos, chega a usar até antibióticos, ok? Qual que é a prevenção? Principalmente, a prevenção é ambiente livre de animais, poeiras e perfumes. É um distúrbio de hipersensibilidade tipo 1. Manifestações clínicas, erupções cutâneas, que podem ser acompanhadas por sintomas sistêmicos ou generalizados. Prevenção. Orientar os pacientes que possuem hipersensibilidade a determinado medicamento, a não utilizar. Urticária. Reações de hipersensibilidade tipo 1. Manifestações clínicas, elevações róseas, edemasiadas, de tamanhos variados, pruriginosas, que aparecem em qualquer área do corpo, incluindo mucosas, laringe e trato gastrointestinal. Diagnóstico clínico e laboratorial. Tratamentos e cuidados de enfermagem são o anti-histamínico, corticosteroides e produtos tópicos. Prevenção. Identificação do alérgeno, né, no caso da urticária, para que o mesmo seja evitado. Não fazer uso de medicamento sem prescrição médica. Alergia alimentar é uma reação de hipersensibilidade tipo 1, mediada por anticorpos do IgE. Quais são as causas? Os alérgenos mais comuns, quais são? Amendoim, nozes, ovos, leite, soja, trigo e chocolate. Quais são as manifestações clínicas? Urticária, dermatite atópica, edema, prurido, tosse, sibilância, náuseas, vômitos e diarreias. Qual que é o diagnóstico clínico, laboratorial e testes cutâneos? Né? Tratamentos e cuidados de enfermagem. Então, nós temos os medicamentos, bloqueadores de H1 e H2, antihistamínico, agente adrenérgico e corticosteroides e cromolin sódico. Eliminação dos alérgenos da dieta alimentar, principalmente. Prevenção. Conscientizar o paciente acerca dos alérgenos, pesquisa dos rótulos alimentícios de componentes alérgenos conhecidos e promover uma dieta isenta desses produtos desencadeantes da alergia. Muita gente sabe e já toma o alérgico, acho que é sofrimento, né? Nós temos a doença do soro, tá? É um distúrbio de hipersensibilidade tipo 3, reação sobre o soro ou o medicamento. As imunoglobulinas envolvidas é quem? O IgE e o IgM. Manifestações clínicas, reação inflamatória localizada. Injeção.
linfadenopatia regional e generalizada, exantema cutâneo, dor e edema nas articulações, proteinúria, neurite periférica, membros superiores ou disseminada. Quais são os diagnósticos clínico e laboratorial? Tratamentos e cuidados de enfermagem antihistamínica e corticosteroides. Em ocorrência de neurite periférica e síndrome de Guillain-Barré, o suporte ventilatório pode ser necessário. Alergia ao látex. O látex, gente, é um líquido derivado da árvore da Hevea brasilensis. A reação de hipersensibilidade é proveniente das proteínas do látex ou das várias substâncias empregadas na conversão do látex em um produto sintético. As reações de hipersensibilidade são do tipo 4 ou do tipo 1. Quais são as causas? As luvas de látex natural, que dá cutâneo, é o pó da luva de látex, preservativo de látex, catéteres, bicos de mamadeira, acessos venosos parenteral e etc. Quais são principalmente as manifestações clínicas? Da dermatite de contato, a renite, conjuntivite, urticária, broncoespasmo e até anafilaxia. O diagnóstico clínico e laboratorial. E qual é o tratamento e cuidados de enfermagem? Deve ser evitado os produtos do látex. Se você tem alergia do látex, você, por exemplo, gente, eu falo que é alergia. Se tem alergia de alimentação, do amendoim, você não pode comer amendoim. Se você tem alergia do látex, o que você tem que fazer? Não pode ter contato com o látex. Então, qual que é a prevenção? Instruir os indivíduos que experienciaram uma reação anafilática a notificar os profissionais de saúde de que são alérgicos mesmo ao látex. Distúrbios reumáticos. Os distúrbios reumáticos, popularmente chamados de artrite, inflamação das articulações. Eles são distúrbios multissistêmicos que afetam os músculos esqueléticos, ossos, ligamentos, tendões e articulações. São mais de 100 tipos de distúrbios que podem representar ameaça do indivíduo. Exemplo: lúpus eritematoso, artrite reumatoide, osteoartrite, síndrome compressiva e etc. Fisiopatologia. A função das articulações sinoviais é o movimento que é possível devido à ação de cartilagem articular, a qual recobre terminação óssea e o líquido sinovial que permitem a articulação movimentar-se na direção adequada. Nas doenças reumáticas, a articulação é a área mais afetada pela inflamação e a degeneração. A inflamação é resultado da resposta imune. A degeneração é causada pelo desequilíbrio fisiológico entre o estresse mecânico e a capacidade dos tecidos articulares resistirem a esse estresse. Qual é a manifestação clínica? Dor, edema, movimento limitado, rigidez, fraqueza e fadiga. Tratamentos e cuidados de enfermagem. Uso de anti-inflamatórios e agentes antirreumáticos, imobilizar as articulações e fazer até mesmo fisioterapias. Proteger as articulações, auxiliar no controle da dor e orientar repouso. Apoio psicológico, encorajamento e a verbalização dos sentimentos de até mesmo de angústia, né? Porque causa tanta dor, que eles ficam desanimados, né? E vai causando angústia. Medidas de conforto, como banho e técnicas de relaxamento, postura, posicionamentos adequados, o auxílio de dispositivos para o autocuidado ajuda na obtenção de satisfação das necessidades do paciente. Nós temos também as doenças difusas do tecido conjuntivo. São distúrbios de natureza crônica, caracterizados por inflamações e degenerações difusas do tecido conjuntivo. Artrite reumática. A artrite reumática é um distúrbio de autoimune
de etiologia desconhecida, que leva à deformidade e destruição das articulações. Ocorre uma reação autoimune no tecido sinovial das articulações, onde o colágeno ele é destruído por ação de enzimas, resultante em edema e formação de grânulos, que destrói o osso, consequentemente a perda de superfície e movimentos articulares, elasticidade e força de contração muscular. Quais são as manifestações, né? Dor articular, edema, calor, eritema, dor, perda de função e rigidez pela manhã. As manifestações iniciam nas pequenas articulações das mãos, punhos e dedos, evoluindo para as articulações dos joelhos, ombros, quadril, cotovelo, tornozelo e coluna cervical. Qual que é o diagnóstico? Clínico e laboratorial. Qual que é o tratamento? E radiológico, né? Qual que é o tratamento? É o uso de anti-inflamatórios, corticosteroides, analgésico e anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES. Antirreumático, modificadores da doença, que antimalário, soro, penicilina ou a sulfalazina. Usa muito sulfalazina que eu vejo, tá? E metotrexato também é muito usado. Técnicas de relaxamento, aplicação de calor e frio pode ser empregadas. Mas quando chega o frio, gente, é pior para o paciente. Ele sente muita dor no frio, tá? Desculpa. Educação do paciente quanto à doença, né? Para saber que quando chega o frio, ele tem que se agasalhar para se proteger. Não deixar muito exposto. Manter repouso articular, principalmente durante crises, e aplicação de gelo. Depende, tá? Isso tem que ser pedido por fisioterapeuta, porque nem sempre o gelo, a gente tem que ter uma indicação muito, assim, cuidadosa do gelo e do calor. É muito complicado. Por exemplo, quando as pessoas têm uma dor na barriga, presta atenção. Aí fala assim, eu tô com cólica, uma mulher, tô com cólica, vai e coloca de bolsa de água quente. E no final ela vê que ela estava com apendicite. Apendicite com água morna, o que ele vai fazer? Ele vai estourar dentro da barriga da pessoa, né? Então aí vai complicar. Isso é muito complicado, tanto o calor quanto o gelo. A gente tem que ser orientação médica, isso para nós, é muito delicado. Tá acabando, tá, gente? O lúpus. Vamos falar agora sobre o lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune e crônica que ocorre principalmente em mulheres jovens. Decorre da produção acentuada do autoanticorpos de origem multifatorial, que envolve fatores hormonais estrogênio, genético, ambientais, luz solar, queimaduras térmicas, medicamentos hidralazina, procainamida, isoniazida, clorpromazina e alguns anticonvulsivantes. Infecciosos e estresse psicológicos. Danos nos vasos sanguíneos provocados pela deposição de autoanticorpos e heteroantígenos, resultante na liberação de substâncias químicas que mediam a inflamação. Quais são as manifestações clínicas? Nós temos a artralgia, edema, febre, fadiga, úlceras orais, perda de peso, aumento de linfonodos e baço, fotossensibilidade, exantema em formato de borboleta sobre a crista nasal e as bochechas, neurose ou psicose, depressão, convulsões, entre outras, tá? Qual que é o diagnóstico clínico e laboratorial? Tratamentos e cuidados de enfermagem. São usados salicitatos ou DAINES, corticosteroides, antimaláricos, agentes imunopressores, agentes alquilantes e análogos da purina. O que é isso, gente? São medicamentos, tá? A gente tem que saber que existe e quais são os derivados dele.
A gente sempre vai saber, assim, quando vocês estiverem na área, vocês vão olhar qual você toma medicamento, aí vocês vão olhar, vocês vão bater o olho e falar assim, ah, não, esse é para artrite. Sempre, desculpa. E vocês têm que sempre fazer o encorajamento e apoio, principalmente a espera da liberação assim, da melhora do quadro, ok? Nós temos também a esclerodermia. O que é a esclerodermia? São fibroblastos, são estimulados a produzir o colágeno que acumula no excesso dos tecidos. A inflamação desencadeia, a princípio, o edema, que é um inchaço, alterações fibróticas e, consequentemente, perda de elasticidade do movimento. Quais são as manifestações clínicas? Edema, endurecimento e rigidez da pele, dos tecidos subcutâneos, linhas e dobras obliteradas, secreção sudorípara é suprimida, enrijecimento dos membros e perda da mobilidade, insuficiência cardíaca. Sintomas referidos como síndrome de Crest advêm de calcinose, que é um depósito de quê? De cálcio nos tecidos. Fenômeno de Raynaud, disfunção esofágica, esclerodactilia. O que é isso? Desculpa. Esclerodermia dos dedos e telangiectasia, que é a dilatação capilar que forma uma lesão vascular. Diagnóstico clínico: exames pulmonares, biópsia cutânea, ecocardiografia, exames esofágicos, exame sanguíneo e entre outros. Qual que é o tratamento e cuidados de enfermagem? Farmacológico, empregados para tratar a sintomatologia, que é a penicilina, captopril e outros antihipertensivos e anti-inflamatórios. Exercícios moderados devem ser encorajados de modo a evitar contraturas articulares. Orientação referente ao uso de loções para o ressecamento da pele e evitar temperaturas extremas, altas, ok? Polimiocite, IT, vai já familiarizando. O que é isso? É uma doença autoimune devido à presença do autoanticorpos. Quais são as manifestações clínicas? Fraqueza muscular, dermatomiosite, que é a lesão lisa, eritematosa ou descamativa, em contato sobre a articulação. Como que eu faço esse diagnóstico? Através de clínico, biópsia, exames séricos, eletromiografia, para excluir doença muscular degenerativa. Qual que é o tratamento e cuidados de enfermagem? Corticosteroides e outros imunossupressores, hidroxicloroquina, que está muito em uso, né? E a fisioterapia. Apoio psicológico, encorajamento à verbalização dos sentimentos e angústia. Medidas de conforto, como banho e técnicas de relaxamento. Polimialgia reumática. Qual que é a fisiologia dela? Ela é de origem desconhecida, com um índice aumentado da raça principalmente branca, em pessoas com mais de 50 anos de idade. Possui uma associação familiar. Sugere ser uma doença autoimune pela deposição de imunoglobulina nas paredes das artérias temporais. Quais são as manifestações clínicas? Edema nas articulações, desconforto na musculatura proximal, dor no pescoço e músculos pélvicos, rigidez, febre, anorexia, perda de peso, arterite de células gigantes, que causa cefaleia, alterações visual e claudicação de mandíbula. Quais são os diagnósticos? Clínico e laboratorial. Depende da habilidade médica, tá? Tratamento: corticosteroides e salicitatos. Cuidados abordados à doença reumática.
Vamos para a penúltima, osteoartrite, também denominada de doença articular degenerativa ou osteoartrose, que acomete indivíduos em torno de 75 anos de idade. Fisiopatologia é o resultado de degradação, inflamação e regeneração. Reparação, que afeta a cartilagem articular, osso subcondral e a sinóvia. Os fatores predisponentes para a osteoartrite são idade, disposição genética, sexo feminino e fatores hormonais, obesidade, fatores mecânicos, atividade esportiva, traumas e doença inflamatória prévia. A osteoartrite. Quais são as manifestações clínicas dela? Então, dor devido à inflamação, estiramento dos ligamentos, irritação das terminações, hipertensão intraóssea, bursite, tendinite e, consequentemente, comprometimento funcional e até mesmo a rigidez. Diagnóstico: radiografia, exame clínico e tratamento de enfermagem, que tem como por objetivo o processo degenerativo, como medidas preventivas, como perda de peso, prevenção de traumas, modificações ergonômicas e pesquisa perinatal para doença congênita, principalmente do quadril. Motivação e educação do paciente com revelações acerca do tratamento e seus benefícios, repouso das articulações, exercícios físicos são recomendados, desde que sejam orientações por profissional, isso é muito importante. Cuidados no uso de rampas e escadas, e acetaminofeno, corticosteroides e tratamentos cirúrgicos. A última doença, não é a última, acho que tem mais uma. Então, vamos falar sobre a espondiloartropatias. Ela possui uma associação familiar com ocorrência maior em indivíduos adultos jovens do sexo masculino. Caracteriza por inflamação no nível periférico, nos locais de inserção, tendões, cápsulas articulares e ligamento. A espondiloartropatias inclui espondilite anquilosante. Olha, caracteriza-se por inflamação. A espondiloartropatias inclui espondilite que afeta as articulações cartilaginosas da coluna vertebral. Pessoal, é rara essa doença, sabe? Mas existe. Eu acompanhei um paciente com espondilite anquilosante nível 4. E ele fez uma cirurgia na coluna, né? Onde as articulações das cartilagens da coluna vertebral não tem, e ele colocou uma placa, mas infelizmente teve como consequência membros inferiores, ele não movimenta. A síndrome de Reiter, uretrite, artrite conjuntivite e artrite psoriática, sinovite, poliartrite e espondilite. Espondiloartropatias, tratamentos e cuidados de enfermagem. Posicionamento e postura adequada são principalmente essenciais. Exercícios que promovam a amplitude de movimento e fortalecimento muscular. Salicitatos, corticosteroides, metotrexato e tratamento cirúrgico. A gota é um distúrbio relacionado a um defeito genético do metabolismo da prurina, que resulta na elevação do ácido úrico no sangue, que é a hiperuricemia. A hiperuricemia primária resulta do metabolismo defeituoso do ácido úrico, que é a gota. Lembram? E hereditariedade, inanição, ingesta excessiva de alimentos ricos, principalmente em prurinas, que são os mariscos, miúdos de aves, né? E a hiperuricemia secundária, que é a leucemia, mieloma, múltiplos, alguns tipos de anemia, psoríase e nefropatias.
As crises das gotas, elas são decorrentes da deposição de cristalzinhos de urato monossódicos, tofos, nas articulações que promovam a inflamação. Então, são nas articulações, no joelho, no pé, nas articulações, qualquer lugar. Aí ficam os cristais e provocam a inflamações, tá? Quais são as manifestações clínicas? Artrite gotosa, inflamação articular e periarticular recorrentes, nefropatia gotosa e cálculos urinários de ácido úrico. Quais são os diagnósticos clínico e laboratorial? Você vê pelas inflamações nas articulações, que é o clínico, e laboratorial pelo exame de ácido úrico. Quais são os tratamentos? O uso da colchicina ou AINES, colchicina ou AINES, que os AINES são os anti-inflamatórios, e agentes uricosúricos, probenecida, alopurinol, que são agentes que diminuem o ácido úrico, tá? Artrite relacionada a micro-organismos infecciosos. Algumas inflamações das articulações estão sendo relacionadas à inflamação, à infecção provocada por bactérias, que é a Neisseria gonorrhoeae e Staphylococcus aureus, que é um vírus que tem a hepatite B, rubéola, parvovírus e o HIV, fungos tuberculose e hanseníase, tá? Esse é a artrite quando se relaciona a um micro-organismo infeccioso. As articulações mais frequentemente afetadas são joelho, quadril, tornozelo, cotovelo. As manifestações clínicas, articulação quente, calor, vocês sempre vão pensar isso, ó, calor, articulação quente, calor, edemaciada, calor, rubor e odor, cheiro. Aqui não tem articulação quente, calor, edemaciada, edema, dor e febre. Ok? Diagnóstico, cultura da bactérias, eles fazem cultura da bactéria e a partir do líquido sinovial. Tratamentos e cuidados de enfermagem. Exige diagnóstico precoce e tratamento apropriado para a eliminação do agente causal. Qual que é? O grande acumulativo é o ácido úrico. Então, tudo aquilo que tem, né? Por exemplo, a gente falou a gente já falou da artrite, das inflamações, das articulações provocadas principalmente pelas bactérias, serem evitadas. Ok? Pessoal, desculpa, foi muita informação, mas a gente precisa conhecer essas doenças. Na próxima aula eu faço uma revisão, eu vou dar o exercício, vou deixar o exercício para vocês, mas de todo jeito no início da próxima aula eu faço uma recapitulação para a gente estar relembrando de tudo que a gente falou. Tá? Estou à disposição, qualquer dúvida pode deixar aí. Pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoa e muito conhecimento, que o conhecimento ninguém tira de vocês. Estudem. Isso é um acúmulo que ninguém pode tirar, tá? E vocês... E nunca temem em passar isso para as outras pessoas, porque esse conhecimento que a gente tem que dividir, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.